Olá, amigos visitantes inscritos no nosso canal. Percebe-se que muitos historiadores, militantes e simpatizantes da história do Brasil, que nós brasileiros, a maioria, não tem grande empatia pela nossa história, certo? Pelos fatos enfim, há uma espécie de retórica, de narrativa, que se trouxe desde o período colonial, e isso daí foi mais implantado e foi mais traduzido nos bancos das escolas, tá? E essas narrativas, elas partem muito para a retórica do que foi o Brasil. Há muito romantismo, foi muito romantizada a nossa história, os nossos memoriais, né? Enfim, muitos historiadores, como eu disse, né, têm uma visão mais crítica e mais atualizada do que é o nosso memorial, todo o nosso memorial. Porque sabe-se que a história do Brasil ela é muito complexa a partir dos descobrimentos, do período colonial, certo? Porque, na verdade, antes do Brasil ser o que chamam de descoberto pelos portugueses, já havia um conflito de história com o Tratado de Tordesilhas. Quer dizer, antes do Brasil ser descoberto, né, já havia um conflito de interesses entre a Espanha e Portugal quando se criou o Tratado de Tordesilhas, certo? A partir do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, já no século XVI, então se instalou aqui em nossa terra, no Brasil, no território brasileiro, uma colonização de extrema exploração. Não só exploração de riquezas naturais, de minérios, de pau-brasil, de madeiras em geral, então houve uma intensa exploração. E não só isso, como também a exploração e o desvirtuamento da nossa cultura, dos nativos. Porque, como se sabe, a história diz que qualifica os índios brasileiros, os nativos e verdadeiros brasileiros originais como aborígenes, como silvícolas, né? E uma das primeiras tentativas para desvirtuar a cultura e a memória brasileira foi a chegada dos jesuítas. Que, na verdade, a própria retórica da história diz que eles vinham catequizar. Mas, na verdade, sabe-se que naquele tempo havia dois poderes que dominavam na época, que era o poder do Estado e o poder do clero, certo? Então, essa colonização se deu de uma forma muito intensa de valores materiais nossos e também de valores imateriais, como foi o caso da nossa cultura e dos costumes nativos, que eram chamados de silvícolas e aborígenes, tá certo? E essa narrativa, essa retórica veio através dos tempos e colocado o nosso memorial, quer dizer, o memorial brasileiro, a história do Brasil, como se fosse uma coisa transversal. Que o que interessaria, na verdade, seria a exploração, certo? Então, durante o período colonial, continuando o período colonial, houve uma intensa movimentação no sentido de instalar aqui um poder que pudesse explorar cada vez mais as nossas riquezas. Vieram os governos gerais, Martim Afonso de Souza, veio Duarte da Costa e Mendes Sá como governos gerais, certo? E há um fato interessante que não foi muito bem esclarecido na história, que é o fato de o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa, expulsar os jesuítas do Brasil, certo?
com o argumento de que o filho dele, Álvaro da Costa, estaria molestando os indígenas, estuprando, enfim, molestando a população local contra os jesuítas, enfim. Esse imbróglio até hoje não foi bem esclarecido, tá certo? Então, governo geral, vieram 3, não deu certo, vieram as capitanias hereditárias, que era outra forma de apropriação do nosso território e da forma de exploração, e da forma de apropriação pela coroa portuguesa, certo? Do nosso memorial, das nossas riquezas, né? Os bandeirantes, que foram, assim, muito romantizada a ação dos bandeirantes no Brasil, que eles eram exploradores, desbravadores do sertão, e eu faço um parêntese aqui para dizer, por exemplo, que no nosso município de Parelhas, há registro desses caras, desses chamados aventureiros bandeirantes, que vieram e aqui aprisionaram e mataram muitos índios nativos. Tá? Isso no início do século XVII. Tá? Então, que na verdade os bandeirantes, se a gente analisar bem a história, eles eram mercenários portugueses que vinham para explorar e descobrir riquezas para serem exploradas. Então, o que na verdade, já se sabe o caso de Borba Gato, por exemplo, em São Paulo, que já houve até uma certa resistência, né? E hoje muitos conservadores, né, e que não conhecem bem a história, chamam isso de teoria da conspiração, né? Porque a gente está questionando a utilidade e a ação dos bandeirantes dentro da história do Brasil colonial. Tá? Então, gente, na verdade, o que aconteceu, sabe-se da história do Anhanguera, no Goiás, que eles iludiam as populações nativas, botavam fogo em cuia de cachaça para dizer que iam incendiar os rios, para os indígenas mostrarem onde estavam as esmeraldas, essa história toda. Teve o caso de Caramuru, certo? Então, eles eram decididamente mercenários da coroa portuguesa para tentar explorar o Brasil, esses bandeirantes, tá certo? E aí se foi a colonização, houveram vários problemas, né, vários conflitos, e houve o caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira de Tiradentes, porque foi praticado naquela época, naquele episódio, uma prática medieval cruel, inclusive com o apoio do poder paralelo da Igreja Católica, através do Santo Ofício. Tá certo? Então, o que aconteceu? Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, denunciado por conspiração, né? A coroa portuguesa o condenou à forca, depois de ser esquartejado, as partes de seu corpo salgadas e penduradas nos postes das ruas, numa demonstração de poder. E, além disso, suas gerações serem declaradas infames. Tá certo? Então, esse detalhamento tem que ser colocado dentro da nossa memória, não como teoria de conspiração, mas como fatos que terminaram fazendo a história do Brasil. Então, essa colonização ela foi muito cheia de fatos que merecem mais atenção, além dessa retórica, dessa narrativa oficial que foi criada para que ela fosse dita e fosse perpetuada. Tá certo? Quer dizer, uma história cheia de retórica, muita coisa romantizada, como os desbravadores dos sertões, né? Os inconfidentes, enfim, tudo isso aí. Tá bom? Com a independência do Brasil, que também já veio de vários conflitos,
familiares com a coroa portuguesa, Dom Pedro I decretou a independência do Brasil num ato rápido, né, que, enfim, conseguiu concretizar esse fato. Brasil independente, enfim, Dom Pedro I não conseguiu ter o controle total de um governo que conseguisse se instalar e conseguisse se fortalecer. Aí teve a vinda de Dom João VI para o Brasil, que sabe-se que a família de Dom João VI detestava o Brasil. Veio porque foi ameaçado pelos espanhóis, tá bom? Então veio para o Brasil, ficou aí algum tempo, depois voltou para Portugal e daí deixou os filhos que terminaram proclamando a independência do Brasil. Tá? Dom Pedro I. Teve aquela confusão toda que Dom Pedro I era muito impetuoso, né? Apesar de ser já um brasileiro, né? Patriota, porque eu vou abrir aqui um parêntese para explicar essa palavra patriota. Porque a nossa cultura ela foi muito calcada na cultura marcial, das guerras, dos soldados, dos quartéis. Então criou-se esse termo patriota para qualificar quem amasse o Brasil. Os historiadores e os professores, né, militantes, substituem o termo patriota por um termo mais adequado, que é o pertencimento. O que nós brasileiros precisamos é criar mais empatia com a nossa história e trazer para si o termo de pertencimento, que significa você ter o prazer, ter o orgulho de fazer parte de uma sociedade. Então, é preciso que nós brasileiros tenhamos um pouco mais de sentimento de pertencimento e não essa retórica de patriota, que até hoje ainda é muito usado para determinados fins. Tá certo? Então, nós brasileiros temos que fortalecer o nosso pertencimento a um país que é o Brasil. Tá bom? Muito bem, foi Dom Pedro II. A partir do reinado de Dom Pedro II, já do meio para o fim, foi que o Brasil começou a criar em si uma identidade própria, que até então não teria. Certo? Tanto no patrimônio material quanto imaterial. Dom Pedro II conseguiu trazer para o Brasil essa evolução da cultura, né, e do desenvolvimento social. Já no final do reinado dele, ele trouxe para o Brasil os projetos das escolas europeias, e isso chegou aqui em Parelhas, através do ensino rudimentar que nós temos registrados aqui. Tá? Veio a Biblioteca Nacional, vieram várias formas de implantar a nossa cultura. E daí o Brasil começou a criar, de fato, a sua identidade cultural e social e política também. Certo? Porém, veio a então chamada Proclamação da República, que até outro dia uma aluna do IFRN me entrevistava e fez uma pergunta muito inteligente que até hoje eu não esqueço. Ela me perguntou: Tertuliano, Dom Pedro II ele conseguiu implantar no Brasil formas de incentivar a cultura e a educação. E depois da proclamação da República? Essa pergunta, esse questionamento é muito pertinente. Porque, na verdade, os pressupostos da República é o quê? Os fundamentos. Todo poder emana do povo e para o povo deve ser exercido, certo? Então, abre-se, a República pressupõe que o povo, através de seus representantes e de toda uma representação política, se crie o governo e se conduza o governo. Porém, no Brasil,
a República ela não foi institucionalizada, não foi debatida, não foi, enfim, criada de forma à participação. Ela foi simplesmente proclamada dentro de um quartel, tá certo? Por militares. Reuniram-se alguns militares e resolveram proclamar. O que é que significa proclamar? Chegar e dizer, pronto, está feito. Proclamação. Então, nossa república já começou na história de uma forma assim muito diferente do que se pressupõe os ditames republicanos, certo? E daí a república continuou com marechais, Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Eurico Gaspar Druta, enfim, se fez uma república que desembocou, descambou para a república, a primeira república, a República de Café com Leite, a disputa entre mineiros e paulistas. Tá? Então, gente, esses detalhes que a gente vai tratando, que a gente tem que observar, incorporar ao nosso memorial, né? É que se faz uma história verdadeiramente crítica, sem que alguém alegue que é uma teoria da conspiração. Tá bom? Esse é o contraponto. E, só para finalizar essa questão de repúblicas e poder representante do povo, enfim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que já teve duas ditaduras. A ditadura Vargas, de 1930, e a Revolução, a ditadura de 1964. Tá? Então, daí é preciso que nós brasileiros tenhamos um pouco mais de empatia, né? E questionem mais essa retórica, essas narrativas que foram trazidas através da história e que é simplesmente jogada e recitada e decantada nos bancos das escolas e pronto, acabou. Como se fosse uma matéria obrigatória que só precisa decorar. Certo? Principalmente nos interiores, e aqui em Parelhas isso é muito presente, a história, os valores históricos, os fundamentos históricos, o patrimônio tanto material quanto imaterial, não terem o devido respeito. Por quê? Porque nós já viemos de um costume, de um atavismo do tempo colonial. Tá certo? E aqui eu destaco um dos temas mais importantes do memorial brasileiro, da história do Brasil, que foi o período da escravidão. Certo? Tanto que esse tema nós vamos trazer exclusivamente numa próxima abordagem, porque esse tema ele influenciou profundamente na história e na miscigenação dos brasileiros. E hoje ainda é muito discutido, ainda existem aqueles atavismos que se concretizaram, aqueles ranços da escravidão no Brasil, que ainda se discute muito. Portanto, esse tema a gente vai tratar numa próxima abordagem.